Olá, meu nome é Cíntia Souza, sou nutricionista da Escola Anjinho do Saber. Hoje eu vim falar com vocês sobre o método de introdução alimentar que se chama BLW. Então, é um método que visa proporcionar aos bebês alimentos em texturas e tamanhos diferenciados, onde eles são capazes de tocar esse alimento, visualizar cores diferentes, experimentar texturas diferentes e tamanhos também. Esses alimentos, então, muitas vezes podem ser pegados pelo bebê, por exemplo, brócolis num tamanho normal do brócolis, ou a cenoura em formato de palito, ou a couve-flor grandinha. Então, pode ser alternado alimentos em tamanhos maiores com outros alimentos em formato de purê. Assim, a gente chama de um método misto. É uma mistura do método tradicional, que são os alimentos em formato de mingau ou purê, né, amassadinho, e alimentos em formas maiores, que é o método BLW. Então, essa introdução alimentar no bebê acontece por volta dos 6 meses, às vezes antes, às vezes depois, quando a amamentação exclusiva começa a ser diminuída e novos alimentos começam a ser ofertados, porque só o leite materno já não é suficiente em termos de minerais e vitaminas. Então, essa criança, para o seu progresso, crescimento, necessita de outros nutrientes e necessita de mais calorias. É aí que organizamos essa introdução alimentar. E a importância da introdução alimentar na época correta, com os alimentos corretos, é para ajudar na educação alimentar futura desse indivíduo. Então, quando o bebê recebe os alimentos na hora certa, na fase certa, no futuro ele vai ter mais apetite, mais vontade de experimentar sempre novos alimentos, de fazer uma refeição completa, de comer todos os alimentos necessários com cores variadas, né? Ele vai ter uma aceitação melhor do cardápio na idade futura, quando criança, quando adolescente, até mesmo quando adulto. Porque muitas vezes o que acontece na fase de infantil, que tem crianças que não aceitam certos alimentos, é porque não foi ofertado lá na época bebê, ou porque quando o bebê recebeu aquele alimento em forma de purê sempre, ou em forma de sopa sempre, com tudo misturado, sem ter cor diferente, textura diferente, tamanho diferente, porque a criança começa a perceber através dos sentidos, né, este alimento, através do tato, através da gustação. Então, o método BLW proporciona isso. O sentir o alimento de forma diferente, usar todos os sentidos para esse alimento novo, vai despertar a atenção da criança. A criança vai ver uma cor chamativa, vai pegar num alimento que tem uma textura, né? A criança pode de repente brincar com esse alimento ali, isso faz parte do método. Né? Então aí ela vai levar na boca instintivamente, né? Vai gostar, vai querer mais, né? E é uma coisa natural, é uma introdução alimentar super natural. Claro que pode acontecer os engasgos, que a gente chama até de é um reflexo de gag, né? A criança desenvolve esse reflexo de jogar para fora o que está incomodando,
Então faz parte dela fazer aquele movimento de querer expulsar alguma coisa que não caiu muito bem. Então a gente não precisa ficar com tanto medo que vai engasgar, né? Então, e que é natural que eles conseguem se defender. Então tá, muito obrigada.